ano nós vamos estudar espiritualidade carismática. Tem um subsídio formativo para ministério ordenado que foi editado esse ano pela Renovação, que é esse aqui, e é espiritualidade carismática. Só que está escrito subsídio formativo para ministério ordenado, mas serve para todo mundo. Quer dizer, fui eu que escrevi isso aqui, tá? Então é bom a gente saber isso. Por quê? Dentro de espiritualidade a gente pode pegar como se fosse um guarda-chuva e enfiar um monte de coisa embaixo que às vezes não tem nada a ver com aquilo que se refere. Então, desequilíbrios ou coisas que não fazem parte, ou ficar preso naquilo que é passageiro, circunstancial, e colocar aquilo que é passageiro e circunstancial como essencial, e aquilo que é essencial colocar como circunstancial. Então, quando as perguntas que se levantam a espiritualidade carismática, ela está ancorada na espiritualidade da igreja? Se está, o que é a espiritualidade da própria igreja? E outra pergunta anterior a essa: o que é espiritualidade? Então são questões que se levantam que precisam ser respondidas. Porque a pior coisa que a gente tem quando a gente vai em algum lugar é se sentir fora, como se não pertencêssemos àquele lugar. E às vezes, quando olha a vida carismática, parece que se sente fora, e não é verdade. Então, o objetivo principal é saber que a espiritualidade carismática está dentro da espiritualidade católica, que está dentro da espiritualidade bíblica, e que é espiritualidade. Não é um fervor qualquer, não é algo que vem, é do mundo protestante. Os protestantes têm dinheiro, veio de nós, então não tem problema nenhum, tá? Então a gente tem bem claro o que é isso, porque na medida em que a gente não tem claro qual é a nossa espiritualidade, afinal de contas, que é meu relacionamento com Deus, se eu não tenho claro isso, eu começo a ter problema com a minha identidade. E quando eu começo a ter problema com a minha identidade de cristão, católico, etc., a minha vida vai perdendo o sentido, tá? Então, o objetivo durante esse período todo é a gente se aprofundar nisto, de modo que fique claro para nós o que a gente está fazendo aqui, porque a espiritualidade salvista, o louvor de Deus, a gente já falou várias vezes, né? Mas a espiritualidade carismática faz parte, e aí quando vai falar sobre isso, não sabe o que falar. Não sabe o que falar. O que é a espiritualidade carismática? Como ela se relaciona com a espiritualidade em geral? Então, o que é espiritualidade? Eu vou viver um momento de espiritualidade. Você pode viver um momento de intensificação da tua vida espiritual, mas espiritualidade abarca a tua vida toda. Você está trabalhando, você está comendo, bebendo, dormindo, vivendo, convivendo, tudo isso você é guiado pela tua espiritualidade, tá?
Então, essa vida no Espírito Santo, aí ser conduzido por Ele. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade que aquilo que o ser humano é. Nós temos racionalidade, liberdade, amor, e o ser humano, além de tudo isso, um homo sapiens, né? Ele é um ser espiritual, ele procura o transcendente. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer, é o único animal que sabe presente, passado e futuro. Então é o único animal que anseia além desta vida. Rituais com relação à morte estão presentes há milhares e milhares de anos. É o primeiro indício que havia entre o ser humano o desejo de Deus, de transcendência, etc. Então, nós temos uma dimensão espiritual. Esse é o princípio. Deus não criou o ser humano e o deixou incapaz de se relacionar com Ele. Isso não quer dizer que todo mundo se relaciona com Deus da mesma maneira, mas é uma palavra de Santo Agostinho. O homem é capaz Dei, ele é capaz de Deus, ele é capaz de se abrir para Deus, e isso está em nós. O Gaudium et Spes vai dizer, que é um documento do Vaticano II, a razão mais sublime da dignidade do homem consiste na sua vocação à união com Deus. É desde o começo da sua existência que o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe é só porque, criado por Deus, por amor, é por Ele, por amor, constantemente conservado. Então, isso está escrito dentro de nós. Nós não poderíamos viver simplesmente como animais, apesar de somos animais, mas animais irracionais, e viver a vida, comer e beber, porque amanhã morreremos, como está na carta de Paulo. Acabou, morreu, vamos em frente, tá? Mas essa coisa dentro de nós que nos puxa para cima, nos puxa mais além. Quando o ser humano não pega essa dimensão espiritual e canaliza para algum lugar, ela vai para outro. Então a pessoa, ela vai colocar a sua espiritualidade, a sua dimensão espiritual numa pessoa, numa situação, num partido político, e ela vai viver a dimensão disso, como alguns colocam, em time de futebol. Eu vou viver essa dimensão restrito àquilo. Nós resolvemos a nossa vida e cremos que fomos chamados por Deus para viver essa dimensão de maneira concreta, tá? São Paulo em Romanos 8,14 vai dizer: todos são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E em Gálatas 4,6, a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Então essa palavra de Romanos 8,14 é uma das definições mais pequenininhas sobre espiritualidade. Vós que sois conduzidos pelo Espírito. Então esse Espírito que nos guia, o Espírito Santo, óbvio, que nos guia, e a gente procurar ser guiado por Ele em toda a nossa vida, repito, essa é a marca de espiritualidade. Então espiritualidade não é um momento de oração.
Aquilo é um momento de intensa espiritualidade. Mas aí a frase de Teresa: eu quero buscar Deus entre as caçarolas. Quer dizer, você lá na cozinha, cozinhando e vivendo, isso tem que brotar da sua relação com Deus. O que impede, e aí falando para aqueles que cozinham, como agora está moda no Brasil, né? De pegar veneno e envenenar a família inteira. Ué, por que não? Porque vem dimensão de dignidade da vida humana. O ser humano é digno tanto quanto eu sou imagem e semelhança de Deus, ele também é. Deus me chamou, como chamou a outra pessoa também, a viver uma vida para Ele, para fazer o bem. Deus nos deu uma vida para fazer o bem. Então eu não tenho o poder de cercear uma vida, nem cercear a vida do outro. Essa compreensão que eu estou falando vem da revelação de Deus. É a nossa compreensão de vida humana. É a nossa compreensão. E isso é espiritualidade. Está dando para entender o que eu estou falando? Isso é espiritualidade. Então a espiritualidade é algo muito maior do que esses momentos de louvor, adoração que a gente vive. Isso é cume. Mas a espiritualidade, ela abarca as minhas decisões humanas. Você decide de acordo com a tua espiritualidade, tá? Não é ter uma espiritualidade, mas viver uma espiritualidade. Ter momentos mais intensos, tudo bem, mas eu tenho que imaginar que toda a minha vida é guiada pelo Espírito, para que assim eu possa produzir fruto do Espírito Santo em minha vida. Só pelo Espírito, conforme João 4:24, eu posso adorar ao Pai pelo Filho. Então eu, pela minha carne, eu não posso fazer isso. E essa espiritualidade tem que ser a partir do coração e não algo externo. Não é que não tenha atos externos, claro que tem, mas a espiritualidade começa de dentro para fora. Por isso, em Marcos 7, capítulo 7, versículo 6, Jesus vai dizer: Isaías com muita razão profetizou a vós hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aquilo que os nossos lábios falam deve brotar de uma espiritualidade a partir do coração, e não algo externo. Algo externo, gente, qualquer robô por aí aprende a fazer. Tudo na nossa vida deve brotar das decisões do nosso coração. Como que isso acontece? Romanos 8,16: o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito. O Espírito se une ao nosso espírito. Esse primeiro Espírito é com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. E o segundo é com letra minúscula, que é a nossa dimensão espiritual. Quando lá em 1 Tessalonicenses 5 vai dizer: o ser humano é corpo, alma e espírito, todo mundo fica aí incomodado. Mas a gente não é corpo e alma? O que espírito está fazendo ali? Espírito na Sagrada Escritura é a nossa abertura a Deus. Por isso a visão de Paulo é: o Espírito se une ao meu espírito. Eu tenho uma abertura para Deus, e o Espírito Santo é que se une a mim para que eu possa crescer
na minha fé. Tá? É Ele que conduz a tomar decisões verdadeiras de caridade, como está em João 7,38, rios de água viva brotarão do seu interior. Então esse Espírito que se une ao meu Espírito faz com que eu tenha decisões que se transformem em ação que brota do Espírito. Já falei isso aqui e repito, o que está na regra de São Bento: tudo que há de mal em nós veio da nossa carne, tudo que de bom sai de nós veio da graça de Deus em nós. Tá? Então que isso fique claro. Agora, para produzir algo de bom na nossa vida, tem que agir o Espírito em nós. Isso é rio de água viva que brota do nosso interior. Isso é rio de água viva. Tá? Na mesma linha, Jesus afirmou que o cristão, o ser humano, que possuísse o Espírito, seria reconhecido não pelas vestes, nem pela oração, nem pela sua beleza, mas por amar como Jesus amou. Ou seja, o amor de uma entrega para o outro, como 1 João 3,16. A marca de que nós amamos a Deus é porque nós amamos o próximo e doamos nossa vida por ele. Se não é uma marca de espiritualidade, todo bem que fazemos ao próximo vai brotar do nosso egoísmo. Eu vou querer sempre algo em troca, eu vou querer sempre algo que me faça bem. O amor totalmente desprendido e incondicional vem da graça do Espírito Santo em mim. E aí chegar, conforme Efésios 4,13, ao estado do homem perfeito que é em Cristo Jesus. Nós somos chamados a crescer para ser um homem e uma mulher perfeitos, não pela nossa própria força, mas pela graça de Deus em nós. O desejo do Pai, João 15:5-8, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é critério de espiritualidade cristã a partir da Sagrada Escritura, viu? Porque a gente parece que a espiritualidade nasceu depois da Bíblia. Não, a espiritualidade cristã nasce da Sagrada Escritura, da revelação presente na Sagrada Escritura. O desejo do Pai, João 15, versículos 5-8, é que permaneçamos em Cristo e demos muitos frutos, e por consequência o Pai é glorificado e seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. A glorificação perfeita do Pai é que produzamos frutos. Frutos que vêm da nossa união com a videira, que é o próprio Senhor Jesus. Então, esses são os frutos verdadeiros. Tá? Porém, podemos ter uma espiritualidade falsa. Existe espiritualidade falsa? Sim. Existe espiritualidade, como hoje foi falado no Evangelho, falso profeta. Então tem o falso homem do Espírito, a falsa mulher do Espírito. Jesus, em Mateus 5:5, vai condenar os hipócritas que rezavam na ponta. Rezar é uma atitude espiritual. Rezar é algo bom? É algo bom. Mas conforme Mateus 5:5, se você reza na ponta das praças, de pé, com o braço elevado, gritando e falando, para que tenha o reconhecimento dos outros, essa espiritualidade não vem do Espírito, mas vem da carne, vem do teu egoísmo. Tá? Jesus vai falar o quê? Quando quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta,
e ali teu pai, vendo o que há no segredo, ele te dará a recompensa. Fecha a porta, gente. Não é o quarto físico, é a oração feita no coração, tá? Então essa não quer dizer que não tem que ter oração externa, mas a oração externa tem que brotar do coração com a intenção de agradar a Deus. Essa é a verdadeira espiritualidade. A falsa é quando a gente quer a atenção das pessoas para nós, tá? Como discernir? Qual é a espiritualidade? Será que você tem, ou eu tenho, uma espiritualidade verdadeira? Ou será que quando a gente passar para o outro lado e ir para o fogo eterno, malditos, porque... tá? Então vamos deixar para depois, vamos começar hoje. Então, o que a gente vai ver? Critérios para a gente ver como está a nossa espiritualidade. Já demos alguns, mas a gente aprofundar isso. Primeiro, os santos e santas da Igreja de Deus. São homens e mulheres que já morreram. E eles viveram a espiritualidade verdadeira. Primeira pessoa, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis fundou a Ordem dos Frades Menores. Ele viveu a pobreza, tem a pobreza como esposa. São Francisco é santo? São Francisco é santo, porque ele viveu isso na graça de Deus, de forma humana. Só que, porém, na época de São Francisco, tinham pessoas que viviam a pobreza também de forma radical. Só que eles exageravam nisso, eles se machucavam. Para os pobres de Lyon, capital da França. E também queriam a morte dos ricos. Quando São Francisco foi perante Inocêncio III pedir a aprovação da regra, tinha desconfiança em cima dele. Por quê? Será que é mais um? Será que é mais um? Mas quando Francisco fala, eu só quero viver o Evangelho, Inocêncio III falou, como que eu vou impedir ele de viver o Evangelho? Então era uma espiritualidade autêntica, estava alicerçado no Evangelho, na Sagrada Escritura, era humana, equilibrada, porque tinha a visão correta de ser humano, tá? Outros, por exemplo, como Santa Teresa de Jesus, São João Maria Vianney, São Pedro de Pietrelcina, casal como Santa Zélia e São Luís, o pai e a mãe Santa Teresinha do Menino Jesus, gente, se santificaram. Ele é um ex-seminarista e ela é uma ex-novista. Não sei se vocês sabiam disso. E santificaram no matrimônio. E precisa falar da família deles? Acho que não, né? Viveram como família cristã. Viveram uma autêntica espiritualidade cristã. Por quê? Espiritualidade se mede pelo quê? Como vai dizer São Gregório de Nazianzo, o monge, a gente sabe que ele é santo não pelo silêncio dele, mas pela vida dele. Então você pode ter pessoas com casca de espiritualidade. Pergunta como é a vida da pessoa. Você tem uma espiritualidade certa quando você tem a visão correta de Jesus Cristo morto e crucificado, Jesus Deus e homem, quando você tem uma visão correta do equilíbrio humano, quando você é aberto ao Espírito, quando você ama Deus, ama o próximo, ama a si mesmo. Aí a tua espiritualidade tem equilíbrio. Tem espiritualidade, eu quero ter espiritualidade, a teologia da prosperidade para ficar rico. Vai me desculpar, mas cristão você não é. Cristão você não é. Tá? E viveram plenamente o pai e a mãe de Santa Teresinha, o quê?
a graça do matrimônio. E quer um exemplo de espiritualidade matrimonial? E a gente pode falar dessa forma: espiritualidade matrimonial. Você olha para Santa Rita, você olha para Santa Isabel da Hungria, e você olha mais recentemente para São Luís e Santa Zélia. Eles viveram um batismo no Espírito Santo da graça matrimonial, tá? Característica da espiritualidade cristã: primeiro, é Deus centro da vida, e não o humano, não o dinheiro, não a saúde, não o corpo, não, é Deus o centro, tá? É uma espiritualidade trinitária, que tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo como um único Deus. Começa a entrar outras coisas aí, começa a deixar de ser espiritualidade cristã. Ter a Jesus Cristo como morto e ressuscitado, que nos trouxe a salvação. Se eu não aceito Jesus como meu Salvador e não compreendo isso, minha espiritualidade pode ser uma espiritualidade qualquer, mas uma espiritualidade cristã não é. Certo? Para nós, Jesus Cristo é Deus e homem, morreu na cruz e ressuscitou para nossa salvação, tá? Essa é outra característica da espiritualidade cristã. Outra característica da espiritualidade cristã, conforme Efésios 1:23, é uma espiritualidade eclesial. Se eu não tenho compreensão de igreja e de viver em igreja, eu tenho problema na minha espiritualidade. Eu sou cristão, sou espiritualmente cristão, amo a Deus, mas odeio todo mundo e não quero conviver com ninguém, e para mim igreja, sabe? A igreja tem problema porque comporta pecadores no seu seio, sim, mas a igreja vem de Deus e a gente tem que aprender a conviver no meio dela. Então vamos lá, a espiritualidade ela é cristocêntrica, ela é teocêntrica, ela tem a Trindade como referencial supremo, é uma espiritualidade que dá ao ser humano equilíbrio, ela é eclesial, é uma espiritualidade que me leva a aprender a conviver em igreja. Por isso que vocês aqui, como a ordem terceira, deve ser aqui uma escola do louvor de Deus, deve ser uma escola de aprendizado de convivência comunitária em igreja. Você pode entrar no exército para viver comunitariamente, tá? Você pode entrar num clube, você pode entrar num grupo de terapia. Tem problema? Nenhum. Mas nós somos cristãos e a espiritualidade deve me levar a viver na igreja. Uma espiritualidade sacramental, outra característica do cristão. Eu tenho espiritualidade cristã, eu venho à igreja, mas não quero saber de sacramento nenhum na minha vida. É difícil. Uma espiritualidade, como no nosso caso, pessoal e comunitária, é uma espiritualidade de comunhão. Não existe espiritualidade que me leve a trazer divisão. Então eu tenho que trabalhar dentro de mim para ser homem e mulher de comunhão. É fácil? Não. Se fosse fácil, em João 17 eu não ia falar que todos sejam um, porque é muito difícil, mas o Espírito é que vai nos trabalhando para a gente viver comunhão e ser homens e mulheres que promovem a comunhão. Outra característica da espiritualidade cristã é escatológica. Segunda leitura de hoje, 1 Coríntios 15. Se é para essa vida que eu coloco minha esperança em Cristo, eu estou perdido. Então a espiritualidade cristã, ela me faz ver além da morte. Então é uma espiritualidade cristocêntrica, teocêntrica, trinitária,
eclesial, uma espiritualidade humanamente equilibrada, de comunhão eclesial e uma espiritualidade escatológica. Ela me faz ver o futuro ao qual eu estou caminhando. Eu amo viver na ordem terceira, mas essa ordem terceira tem que me levar para o céu, tá? Eu amo ser salvista, mas salvista tem que me levar para o céu. Essa é a visão. Você vai e converte o mundo inteiro, trabalha convertendo todo mundo, mas se não for para ir para a vida eterna, é o que está em Lucas 10, que é a palavra do nosso carisma. Senhor, nós falamos lá, proclamamos e o demônio foi expulso. Que bom! Só que fiquem muito mais felizes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então a espiritualidade tem que me fazer olhar para a vida eterna, tá? Como podemos saber se estamos vivendo uma espiritualidade verdadeiramente cristã? São Paulo, na carta aos Gálatas, vai contrapor as obras da carne e o fruto do Espírito. Fruto no singular. Fruto do Espírito é Gálatas 5, 22 em diante. Caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança, tá? Então esse fruto está no singular, porque o Espírito sempre unifica toda a obra na nossa vida, que é o amor, que é a caridade, para irmos ao encontro do outro. E o Espírito sempre, uma espiritualidade cristã, sempre nos unifica, nos integra, para sermos homens e mulheres íntegros, para ter coração humano, conforme Ezequiel 36, para ter coração íntegro, um coração uno, e não coração rachado, tá? Por quê? O contrário de uma vivência espiritual é uma vivência carnal. Quando a gente fala vivência carnal, todo mundo pensa o quê? Em sexo. Não é isso que São Paulo está dizendo em Gálatas 5, tá? Essa vivência carnal é obras da carne, é tudo aquilo que brota do nosso egoísmo. Então é idolatria, desavença, rivalidade, também a sexualidade desregrada, mas não só ela, né? Não só ela, tudo, inveja e todos os vícios, tá? Não fostes vós que me escolheis, mas fui eu que vos escolhi, vos constituí para que vades e produzais fruto, o vosso fruto permaneça. Frutos, que são? As práticas das virtudes. Então essas virtudes humanas, que são atitudes firmes em fazer o bem. Então, como que você vai saber que a sua espiritualidade é boa? Se você está praticando virtude, mas não perfeccionismo para parecer para os outros, viu? Virtude, obras boas, fruto do Espírito, que leve a levar Deus ao outro a partir da obra que você faz. Benignidade, prudência, temperança, humildade. Então, pessoas que praticam esse tipo de virtude, elas estão praticando algo que vem de uma visão espiritual na vida delas. E a forma de todas as virtudes é obviamente a caridade. Outra característica é viver, que nós já falamos aqui, o tríplice munus. A manifestação da espiritualidade vai acontecer na dimensão da palavra na nossa vida, que a gente mergulhar na palavra de Deus e no conhecimento dela, vai me levar a ser verdadeiramente adorador de Deus
na liturgia e na oração, e isso me transforma pela graça, mas o pináculo é a caridade, porque a caridade vai mostrar se você conhece a palavra ou se você realmente, a tua oração presta para alguma coisa. Se a caridade não está bem, as outras duas estão péssimas, pode ter certeza disso. Então, você é um homem ou uma mulher espirituais na medida que você pratica obras de verdadeira caridade. Caridade não é só dar comida para pobre. Caridade é tolerância com o erro do outro, é paciência, tá? Caridade é carregar a cruz, caridade é não murmurar, fazendo bem. Então a caridade é algo enorme. Amar os inimigos, que é coisa mais caridosa do que isso, e mais difícil também. Mas a procura de fazer isso mostra que você é uma pessoa espiritual. Só que o que acontece? Aquela frase de Jesus para os fariseus é mais válida do que nunca hoje, gente. Eu uso hábito, tá? E hábito é todo dia, eu uso todo dia, tá? Só que eu não posso apostar num pedaço de pão. Isso me ajuda a viver na consagração? Com certeza. Mas eu posso ter sinais externos de uma vida espiritual e ser um carrasco nazista. Uma das coisas que mais machuca pessoas são pessoas com exterioridade espiritual, vive uma espiritualidade falsa, porque é uma pessoa que não vive as virtudes, e essa pessoa machucando os outros, parece que aquela pessoa que é machucada foi Deus que machucou ela. Então, sempre essa caminhada, quando você for lá meditar na sua casa, quando você estiver com a cabeça no travesseiro e fazer seu ato de penitencial, seu exame de consciência diário, veja até que ponto você viveu, a partir da graça de Deus, as virtudes ou não. Eu tive vontade de esgoelar aquela pessoa, mas Senhor, eu me segurei e agradeço por isso, mas com aquela outra eu perdi a paciência. Mas eu quero aprender com tudo isso. Aí você começa a crescer na tua espiritualidade. Tá? Na tua espiritualidade. Essa é a medida para verificar a nossa espiritualidade, se ela é sadia, se tem as características da revelação do Deus unitrino, se manifesta nas práticas das virtudes, na vivência do tríplice munus, palavra, dimensão litúrgica, oracional e a prática do serviço da caridade. Então, esse é o critério para saber se a gente é uma pessoa espiritual. Porque durante esse processo que nós vamos ver esse ano, não adianta ter espiritualidade carismática externa se você não tem uma vivência de espiritualidade cristã de base. A espiritualidade carismática está a serviço da espiritualidade cristã e não o contrário. Então, seu rezo em língua é para ser construído interiormente, e construído eu sou para viver a caridade cristã, para ser adorador de Deus, para me relacionar plenamente com Deus. Se a espiritualidade falsa, carismática, ela está se opondo a este processo, ela não é espiritualidade carismática, e ela está prejudicando isso. Então, é algo que é uma sinfonia. Essa sinfonia, nós vamos ver no final
desse processo todo que nós vamos passar esse ano, é uma pirâmide, uma coisa vai construindo em cima da outra. Eu tenho que ser espiritualidade cristã, de ser adorador de Deus unitrino, uma espiritualidade eclesial, uma espiritualidade escatológica, que viva a triamúnera, que viva a palavra, viva a liturgia, viva plenamente uma caridade cristã, que pratique as virtudes em torno dessa caridade, a partir do batismo, ser batizado, crismado ou confirmado, eucaristizado, e aí vai seguindo. Se eu sou matrimônio, eu sou um matrimônio que tem que estar alicerçado nisso. São relações, gente, que teologicamente a gente tem que pensar. Vamos dizer, a pessoa tem espiritualidade carismática, ela vai, e ela é casada, tem 8 filhos, trabalha durante a semana, das 9 às 5. 5 dias por semana, 5 grupos de oração. Acorda de manhã, 5 horas da manhã e reza 3 rosários. Sábado, vai de manhã para a igreja para limpar a igreja, volta 10 horas da noite. E durante o domingo é reunião, missa, reunião, missa, reunião, missa, reunião, missa, reunião. Acorda no outro dia e começa a mesma coisa. Que espiritualidade é essa? Não, ela reza. Ele está vivendo o batismo, a crisma, só na dimensão litúrgica e da palavra. Serviço da caridade. Ah, mas trabalho nos vicentinos. E a tua família, meu irmão ou minha irmã? Você não pode isolar o matrimônio da tua espiritualidade cristã. Ah, eu vivo para minha família, eu vivo tanto que eu nem vou à igreja. Está errado também. Está errado também. Então, a espiritualidade é essa árvore, que ela tem que estar em harmonia. Em harmonia. E a espiritualidade carismática e a espiritualidade salvista, no nosso caso, tem que estar em harmonia, guarda essa palavra, o resto do ano, em harmonia com toda essa estrutura que eu falei. Ficou claro as características todas, né? Não é opcional. Eu sou padre, então minha espiritualidade ela tem que estar nessa cadência. Ainda tenho que conjugar a espiritualidade salvista com a espiritualidade presbiteral. E eu sou pároco, mas também eu sou professor. Eu tenho que conjugar tudo isso. Tradução: todos temos espiritualidade chamada espiritualidade de base, mas cada um vai viver na especificidade da espiritualidade de cada um. Você que é casado não pode viver a minha espiritualidade, que é presbiteral e de consagração de vida religiosa, e eu não posso viver a sua. Aquele que é solteiro ou solteira não pode viver a do casado, e a do casado não pode viver a do solteiro. Então tem que ter essa visão totalizante de espiritualidade. Aí eu vou começar a entender qual é a missão, qual é a função, melhor dizendo, da espiritualidade carismática na minha vida. Ela tem que entrar nesse processo, e a gente crê que vai me ajudar no meu relacionamento com Deus. Espiritualidade carismática, perguntas que nós vamos responder durante o ano. Atrapalha a sua espiritualidade batismal? Sim ou não? Nossa. Não deve atrapalhar. Então, só a Márcia respondeu, gente. Sim ou não? Não. Você vive melhor o seu crisma? Sim. Sim. Você é uma pessoa eucarística? Sim. Sim.
Essa espiritualidade deve te ajudar a viver melhor a vida cristã. E ajuda? Sim. Atrapalha o seu matrimônio? Não. E vai te ajudar até no trabalho, vai ajudar no relacionamento, vai ajudar no teu lazer, vai ajudar em toda a sua vida. Isso é a visão de espiritualidade. Ser conduzido pelo Espírito na especificidade do seu lugar no mundo. Isso sim é espiritualidade. Mas não algo estanque. O que é algo estanque? Separado de outras realidades da minha vida. Tá? Hoje a espiritualidade cristã tem grandes desafios. Um ateísmo militante por um lado, tá? Relativismo do outro, né? Relativismo é o quê? Cada um tem a sua verdade e acabou. Pensamentos como uma falsa teologia da prosperidade, como eu falei, é um desafio. Religião de curandeirismo é outro desafio, tá? Secularismo, você sabe que o censo, o maior índice de crescimento em matéria de religião é o sem religião. Por quê? Porque a pessoa vai passando de igreja em igreja, chega uma hora ela cansa, joga tudo embora. Religiões que desumanizam os outros, que tratam o outro como lixo, e aí a pessoa joga tudo embora e acabou. Clericalismo, quer dizer, pessoas que idolatram o poder clerical. Então é leigo que é mais padre que os padres, né? Abuso religioso, que vai violência, humilhação, idolatria, abuso sexual. Então o que não falta é uma espiritualidade de seita, que promove abuso, que promove autoritarismo, que promove abuso da outra pessoa. Você começa a ver algo assim, você não tem que ter medo. Isso não é espiritualidade cristã. Você quer viver na sua seita? Você vai viver na sua seita, mas não vem falar que isso é cristianismo, porque cristianismo é Gálatas 5:1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não vem com isso não, tá? Se não te ajuda a pensar pela própria cabeça, você não é cristão. A advertência de Paulo aos judeus na sua relação com Deus pode ser aplicada àqueles que vivem uma falsa espiritualidade. Tu que te glorias da lei, Romanos 2:23, tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então fala tanto de lei, mas transgride a lei. Porque isso, gente, quando a gente vive uma espiritualidade, é essa advertência de Isaías que São Paulo fala que tem que fazer tremer os nossos joelhos, porque assim fala a Escritura: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. A atitude má de cristãos faz com que pessoas não queiram ser cristãs. Espiritualidades porcas, espiritualidades tacanhas, autoritárias, limitadas, fechadas, que não faz ser humano crescer como pessoa, faz com que a pessoa fala: eu vou entrar nisso? Eu vou assistir futebol na minha casa domingo à tarde, bebendo cerveja, sou muito mais feliz. É isso que essa pessoa vai dizer. E aí a advertência: o nome de Deus é blasfemado para quem está fora por causa da atitude de vocês, porque a espiritualidade de vocês não é cristã. Vocês não vivem segundo o Espírito, vocês vivem segundo a carne, fingindo que vivem a partir do Espírito. Somente tendo uma visão de espiritualidade cristã verdadeira, podemos pensar numa espiritualidade carismática também verdadeira, que testemunha o reino de Deus e constrói a igreja na terra. Aí sim, essa métrica, nós vamos ter uma espiritualidade verdadeira. Tá bem? Então esse é o começo desse processo
que a gente vai viver este ano como um todo.